Você já pensou o que antecede o empreender? Pois é, isso é o tema do vídeo de hoje. Faz um tempo que eu tô querendo vir gravar no YouTube, faz um tempo que eu tô querendo vir fazer um conteúdo um pouco mais extenso, eu não vou ficar falando uma hora aqui, mas eu quis trazer um conteúdo para que a gente comece a pensar a raiz das coisas. Às vezes a gente vive o momento presente só pensando no momento futuro. Literalmente a gente não está aqui. A gente está vivendo hoje de uma forma automática, já pensando na estratégia que a gente quer fazer amanhã. E tá tudo certo em alguns momentos a gente circular por esses estágios do tempo, né? A gente ir no passado um pouco, a gente, né, ficar ali no futuro, sentindo um gostinho do que a gente quer viver. Mas o lance é, como que a gente analisa o que antecede o empreender? É muito fácil empreender. É muito fácil você abrir um CNPJ, é muito fácil você botar energia naquilo que é burocrático. Então, você entrar lá no site da junta comercial do seu estado e solicitar um número de inscrição para o seu sonho. Isso é fácil. O que é difícil é você entender o que você sonha, é você entender o que você quer fazer, é você entender como aquilo vai ser produtivo, vai ser próspero, vai render frutos, vai render dinheiro para você, porque empreender não é uma coisa lúdica em que você, eu quero mudar o mundo, pode até ser um fio daquilo, mas se você não colocar os pés no chão, esse mudar o mundo ele não tem estrutura para acontecer. Então, o que antecede? E para falar sobre o que antecede, a gente vai entrar num termo que eu gosto, mas que hoje em dia está muito. Eu falo que ele está desgastado, que é a palavra propósito. As pessoas confundem propósito com a força motora, ou seja, com a ação das coisas. Enquanto que propósito, ele é algo atrelado ao seu eu. Então ele não é material. Então ele não é sobre um carro, uma casa, uma empresa, um faturamento. Propósito é uma vinculação do seu eu. E hoje, ontem eu falei sobre isso até nos meus stories. O que é o eu? O eu é a palavra que você não terceiriza e é a palavra que você não elimina. O eu é o eu. Então, para entender sobre empreender, para falar sobre empreender, a gente tem que entender muito qual o propósito do seu eu vinculado a isso. Ah, Larissa, mas eu só quero fazer dinheiro. Você só quer fazer dinheiro porque o seu eu precisa de alguma coisa que esse dinheiro vai trazer para você. Seja um poder pessoal, seja um status, e esse status está atrelado a um merecimento, que está atrelado a uma afirmação de quem você é. Então, não necessariamente a gente entende o que está por trás. E muitas das vezes, por não entender o que está por trás, é que a gente não consegue saber como empreender. A gente cria, vai naquela ânsia de eu sei o que eu tenho uma baita solução, eu tenho um baita produto, um baita serviço, mas eu não sustento isso ao longo do prazo. E muitas das vezes essa sustentação não necessariamente é sobre querer. Eu quero tanto, mas eu não sustento porque às vezes eu tenho que estudar outros pilares, às vezes eu tenho que ir atrás de outras coisas e eu não quero fazer esse movimento. Então, é muito importante a gente pensar sobre o que antecede o empreender. Qual é a sua força motora pessoal, interna, mental, que vai movimentar isso? E eu queria muito falar sobre isso porque é muito gostoso empreender, é muito desafiador, é realmente algo que te move, é algo que vai estar ali te tracionando para quem gosta, né? Aquele desafio diário. Mas se você não entender essa força que existe dentro de você, essa validação, esse merecimento, esse algo a mais, não vai ser sustentável no longo prazo. No primeiro desafio, que pode ser um fluxo de caixa mal feito, que pode ser uma baixa de cliente, que pode ser, enfim, algo no mercado que vai desestabilizar o seu negócio, você vai rodar junto. Então, a gente vai começar essa jornada aqui no YouTube falando sobre esse tipo de tema porque as coisas vão se amarrando. Porque no final não existe separação. A gente quer falar tanto do mundo material, sobre fazer dinheiro, fazer negócio, enfim, mas a gente não entende que nós não estamos separados de quem nós somos espiritualmente. E quando eu falo espiritualmente, eu não estou falando de religião, estou falando de nós como seres. Quem nós somos, o que nós somos, o que nós viemos fazer, qual é o nosso propósito de vida além do material. Então, vamos dizer assim, a minha força motora hoje, ela demorou para ser reconhecida. E a sua?
Pelo que você se move? Ah, porque eu quero fazer uma diferença no mundo. Eu vou derrubar essa desconstrução, essa construção. Eu vou desconstruir essa sua construção. É muito bonito falar sobre isso. É muito bonito, eu vou mudar o mundo. Mas o primeiro mundo é o seu. O primeiro mundo é a sua mente, é com quem você convive, e assim as coisas vão se ampliando. Então, se você não começar dentro de você essa mudança, com as pessoas que convivem com você, não tem como você chegar na sociedade. Não tem como você ampliar lá na África se você não faz nem aonde você está com você, na cama que você não arruma. Então, são coisas pequenas que começam internamente e depois vão se expandindo. E aí? O que vem para você antes de empreender? Vamos comigo nessa?